Voltamos agora com o programa Odonto Prime. Nesse bloco a gente vai mostrar para vocês um caso de dois laminados em incisivo central superior. Para ver como às vezes uma paciente jovem, mas que veio procurar o consultório com alguns problemas. Então a gente está fazendo, claro que além dos dois incisivos centrais, uma série de outras coroinhas individuais, restaurações, mas essa paciente ela tem todos os seus dentes, então são tratamentos em dentes, né? Então coroas, laminados, restaurações, e agora a gente vai focar a parte dos dois laminados centrais para vocês verem como realmente faz toda a diferença num sorriso, a harmonia, o tamanho, a cor e um desenho correto dos incisivos centrais. Vamos lá? Então essa paciente ela veio, então esse é o exame radiográfico, então para qualquer caso que a gente vá fazer no consultório, a gente começa com planejamento. Então o paciente tendo todos os seus dentes ou não tendo, a gente faz uma bateria de exames, né? Então se não tem, a gente vai partir para as tomografias, se tem, a gente vai partir para os exames panorâmicos, interproximais, caso algum dente apresente algum problema que a gente queira saber um pouco mais a fundo, vamos pedir uma tomografia desse dente também, para que a gente possa fazer um bom planejamento, né? A gente sempre fala que não dá para decorar o apartamento sem saber se a fundação do prédio está legal. Então, a mesma coisa, que a gente tem que saber se as raízes estão legais, se esse dente tem tratamento de canal ou não tem, se esse tratamento de canal está bem feito. Então, uma série de coisas que a gente precisa saber antes de colocar uma coroa, ou de trocar uma restauração, ou de colocar um laminado sobre esse elemento. Então essa paciente ela apresentava algumas restaurações antigas, então dentes quebrados, bem restaurados, tratamentos de canal em alguns dentes. Esse dente aqui, um dente que apresentava uma lesão e uma fratura de furca, então dentes com restaurações ainda de amálgama muito grandes que precisavam ser substituídas. Então uma série de problemas pontuais que a gente precisava resolver. Aqui uma vista mais aproximada, então a gente pede esse exame radiográfico para ver exatamente como está cada dente, então como é que está essa raiz em relação à parte óssea, se não apresenta nenhuma lesão, se esse canal está íntegro, se esse dente está vivo, se o canal está tudo bem, ou se tem alguma lesão que a gente precise tratar o canal. Então uma série de informações a gente vê antes de começar o planejamento desse paciente. Porque nesse próprio exame também, então assim, hoje a gente tem muito esse lema da parte estética e, logicamente, cada vez mais as pessoas têm informação e as informações também estão aí para todo mundo poder usufruir. Então, se bate muito sobre as lentes de contato e tal. Então, assim, essas indicações e tratamentos, elas também são baseadas, logicamente, na possibilidade que a gente faz a avaliação no exame radiográfico. Então, assim, as lentes de contato são materiais cerâmicos tão finos, ultra finos, que se a partir do momento que o paciente tem, por exemplo, um dente por baixo, muito restaurado, muito restaurado, como é o caso dela, fraturado e tal, não é mais a indicação de uma lente de contato, porque a lente de contato é para fazer um refinamento na parte estética, no que diz respeito talvez ao tamanho, ao formato, a melhorar um pouquinho da parte da cor, mas se eu tiver um fundo escuro, um substrato do dente que a gente vai trabalhar muito escuro, eu não posso fazer uma lente, então a gente tem que fazer trabalhos como a gente vai apresentar agora. Passa-se já um pouquinho da lente, porque se criou talvez essa nomenclatura em função da espessura dos materiais, então uma lente teria ali 0,3 milímetros e a partir daí então seriam os laminados, ou então as facetas que têm uma espessura maior. Por quê? Porque a gente é obrigado a fazer um preparo um pouquinho mais invasivo do remanescente do dente, para que a gente não tenha também, logicamente, um dente mais grosso que venha para frente. Não, a gente tem que ter o dente na posição ideal. Então, para a gente poder criar esse espaço, a gente vai tirar um pouquinho mais da parte de trás. Isso, então aqui tem os incisivos dessa paciente, então para vocês verem como ficou a imagem, o sorriso dela. Então os incisivos centrais, ela veio muito incomodada com a parte estética, então olha, podem ver aqui o dente quebrado, todos os dentes aqui eles estão no mesmo nível. Então essa aqui é uma paciente jovem, ela tem 30 e poucos anos e acaba que esse incisivo acaba envelhecendo o sorriso dela, esse desgaste que ela tem, o quebrado que ela tem, são inúmeras restauraçõezinhas, restaurações que ela tem nas mesiais, nas distais aqui do dente, nos meios, onde deixa tudo muito amarelado, Então isso aqui tudo a gente precisava mexer para fazer a parte estética. Em conversa com a paciente, a gente, claro, vai fazer os dentes posteriores dela, esses dentes escuros, tem que ser retratado o canal, feito coroa, esse também, mas aqui na parte da frente a gente resolveu fazer um clareamento em toda a parte superior e fazer laminado ou faceta nos dois incisivos centrais, tá?
Então aqui já com a parte do provisório, esse provisório ele é baseado no enceramento, então a gente pegou aquele modelinho dela, aquele dente quebrado dela e mandou fazer um enceramento dos 2 dentes, né? Aonde a gente já corrige. Nesse enceramento é feito um planejamento diagnóstico, né? Onde a gente já corrige a forma, o tamanho, a função. Então, com esse enceramento, a gente já sabe quanto que a gente vai ter que tirar daquele dente, quanto que a gente vai ter que fazer um desgaste, até quando remover as restaurações que precisam, para a gente poder chegar nesse resultado. Então, primeira coisa, a gente faz os provisórios baseados nesse enceramento que eu mostrei. Então, para a gente ver aqui, se o tamanho ficou correto, o provisório não é para avaliar a cor, porque ele é de uma resina acrílica um pouco mais opaca, então ela não vai ser tão brilhosa quanto a porcelana, nem vai chegar no tom exato que a gente quer. Mas é para ver tamanho, posicionamento, para ver se a gente gosta daquela proposta que a gente pensou no enceramento, tá? Então aqui escolhendo a cor, a gente gostou do dente, era isso que a gente queria, o paciente gostou do dente, o que é muito importante, né? A gente sempre dá a nossa opinião, mas o paciente a todo momento ele está acompanhando o tratamento em consultório, ele participa de todas as etapas desse tratamento, então o paciente olha e avalia se ele gostou, se é isso que ele estava buscando, se é isso que ele queria. Aí a gente faz a escolha da cor, né? Então estamos escolhendo uma cor compatível com o dente dela. Depois do clareamento, a gente percebeu que esse elemento, porque ele tinha um pouco mais de restauração, ele não chegou no tom dos outros, então a gente continuou o tratamento dos 2 centrais, mas sabendo que posteriormente vamos ter que mexer nesse incisivo lateral, porque a paciente ficou incomodada. Então aqui de novo uma visão dos provisórios dessa paciente, então para ver já a curvatura, já como eles não parecem mais desgastados, recuperando o tamanho desses incisivos, né? Então a diferença já, sorriso dela normal com o dente e aqui já com os provisórios, como a gente consegue, claro, aqui a paciente a gente pede para sorrir, quando o paciente tem vergonha do sorriso, a gente pede sorrir, a pessoa dá aquele sorriso discreto, sorri mais, continua dando aquele sorriso discreto, porque a pessoa está tão acostumada a não sorrir mais ou a esconder seus dentes, que no início do tratamento às vezes é difícil a gente conseguir tirar um sorriso do paciente. E aí depois, à medida que ele vai se soltando, a gente vai colocando os provisórios, ele vai gostando, aí ele vai começando a dar sorrisos cada vez mais escancarados e a gente consegue fazer fotos de bons sorrisos, né? Então aqui a gente faz fotos de perfil, de lateralidade, de oclusão, para ver como é que vai ficar esse dente em todas as suas posições. Tá? Repouso, né? Então antes ela fazia isso, o incisivo dela estava tão desgastado que quase nem aparecia, né? Então aqui já a importância de aparecer a linha dos incisivos centrais. E aqui o preparo desses dentes. Então, esses 2 dentes eles tinham muita restauração, tá? Então foi removido toda a restauração. O que ficou aqui é dente extremamente saudável, né? Dente dela. E a parte de trás desse dente está toda rígida, então não foi feito desgaste por trás, é feito apenas esse desgaste e aqui um leve encaixezinho cervical, mas atrás é o dente dela mesmo, então a gente só faz o preparo na parte vestibular, na parte da frente desses dentes. Novamente checando a escolha da cor, tá? Para mandar essas fotos para o laboratório, para o ceramista poder trabalhar, a moldagem que a gente executa, registros de mordida, então a gente manda uma série de informações para que o laboratório também possa executar esse trabalho com o maior número de informações possíveis. E aqui o preparo do dente. Então no dia da cimentação, quando as lâminas já vieram do laboratório, já deram ok, e a gente vai fazer a instalação onde existem alguns processos. Aí muita gente pergunta, mas isso fica resistente? Depois, quem olha uma lâmina, ela parece extremamente frágil, porque é uma laminazinha de porcelana fina. Mas depois que ela é cimentada com o sistema adesivo, ela se torna extremamente rígida, extremamente forte e não tem perigo nenhum. Tá? Então aqui as lâminas e aqui logo após a cimentação então dessas peças, vocês podem ver a gengiva ainda um pouquinho avermelhada, né, por causa da cimentação no dia. Tá? Mas então a diferença, né, e como já
compatível com o desenho do lateral. Então, o trabalho que o laboratório consegue fazer da anatomia, das transparências, das nuances de cor. Então, tudo isso a gente consegue imitar um dente natural e ter, claro, um sorriso agora muito mais jovem, né? Vocês podem ver as transparências combinando já com o outro dente incisivo lateral dela. Então, a gente consegue fazer a cópia desse desenho natural nos dentes de lâmina, tá bom? Então, seria isso. Vocês podem ver, então, a diferença, né, desse sorriso. Então, como rejuvenesce bastante, tá? Como agora ela tem o aspecto da idade que ela tem, né? E isso que é importante. Então, seria isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É sempre muito bom estar aqui trazendo muitas novidades para vocês. Um beijão. Um abraço e até a próxima semana.